É interessante que quando a gente vê e lê sobre a história de Israel naquele período no Egito, aquele período que antecedia a saída rumo à Terra Prometida, que durante todo o tempo, esse louvor fala sobre isso, durante todo o tempo, Faraó, que a gente entende que representa toda a oposição que se levanta contra a obra, Faraó tentava impedir a saída do povo, dificultar a saída do povo, mas Moisés e o povo de Israel estavam sob uma ordem, e uma ordem que não pode ser revogada, uma ordem que é maior do que qualquer outra coisa: deixa meu povo ir. Então hoje nós vivemos experiências semelhantes na obra, no dia a dia, né? Nós estamos nos preparando para esse momento do arrebatamento, e nesse instante, aquele que luta, que se opõe contra essa obra, ele tenta impedir o povo de continuar na caminhada, mas a ordem do Senhor é: deixa o meu povo ir. E essa ordem, ela não pode ser desobedecida, ela não pode ser revogada, ninguém tem poder acima desta ordem maravilhosa. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus, você que está nos acompanhando a partir de agora, pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, você que está nos acompanhando pelo o canal no YouTube da Rádio Manaim. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, o canal alternativo, quer dizer, uma alternativa de canal que nós estamos utilizando, que é o canal da Rádio Manaim, através do qual você assistiu o culto de ontem e vai assistir o culto de hoje daqui a pouquinho, 8 horas. E nós estamos falando aqui ao vivo, agora são 19 horas e 34 minutos, nós estamos ao vivo aqui dos nossos estúdios, e comigo aqui está o pastor Gilson Souza, que daqui a pouquinho vai conduzir o culto também ao vivo, e você vai participar. Pastor Gilson, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, realmente é uma alegria, né? Podemos estar aqui. Amém. E podemos ver hoje essa alegria do nosso povo também participando de uma forma tão ativa, tão maravilhosa, né? Como foi o culto de ontem, uma participação tão maravilhosa, tão maciça, né? Do nosso povo. E hoje, mais uma vez, continuamos sem nenhum impedimento a transmitir a mensagem do Evangelho Eterno. Glória a Jesus, glória a Jesus. Daqui a pouquinho, pastor Gil, o senhor vai dar um preview, né? Um resumozinho de como é que vai ser a mensagem, para o pessoal já ficar preparado. Mas eu queria chamar a atenção aqui. Os irmãos estão vendo aqui atrás de nós, essas duas placas que estão aqui, o nosso cenário que foi montado aqui. Nossas coisas são sempre muito simples, mas muito belas. Aí, a imagem fechada. E essas duas faixas que aí estão, elas foram enviadas para nós lá da África. E o pastor Gilson foi quem trouxe para nós esse material. Foi feito, e ele vai dizer como é que foi feito. Então nós estamos falando aqui, para depois ninguém dizer que a gente é mentiroso, que a gente está falando fake news aqui, tá certo? O pastor Gilson vai explicar como é que foi que essas placas vieram aqui da África. Na verdade, é uma estrutura de tecido, e que está aqui, a gente colocou dentro de moldurou e tal, para nós pendurarmos, com todo o carinho e alegria pelos nossos irmãos que vivem a mesma obra lá na África, nos mandaram, não só aqui para a Rádio Manaim, né, pastor Gilson, mas também algumas peças dessas, e o pastor vai falar aqui sobre essas peças em si. Na verdade, pastor Josias, é impressionante isso, porque isso marcou o início do nosso contato com as igrejas ali da Guiné-Bissau, na capital, em Bissau. Quando eu tive a oportunidade de estar ali com o pastor Silvio Marques, né, estivemos juntos e passamos ali uma semana fazendo um trabalho com evangelização e trabalho com crianças e também com as igrejas, seminários. E realmente tivemos, no final daqueles seminários, fomos gratificados por esta placa. Interessante que esta placa, na verdade, ela é uma seção de tecidos, né, que foram feitos. Eu fui até o local onde os nossos irmãos trabalham ali com um tear, aquele tear bem assim... Bem primitivo. Bem primitivo, coisas assim bastante rústicas, mas eles fazendo aquilo com muito amor durante os dias que estivemos lá. E no último dia, os pastores ali daquela região, o pastor Tadeu e o outro pastor Domingos K e outros pastores ali, eles nos condecoraram com com um tecido, né? Foi dividido em várias partes esse tecido, e disseram que aquilo ali era uma prova do amor, da dedicação dos irmãos ali pelas igrejas do Brasil, que eu trouxesse então para cá. Isso foi em 2017, né?
Então nós trouxemos várias peças, e nessas peças, interessante, algumas existem lá no Manaim, tem outras lá no presbitério também, na sede do presbitério, e outras aqui na Rádio Manaim. E até sobrou uma para mim também em casa, eu tenho uma também em casa, uma peça dessa. E realmente foi uma lembrança muito maravilhosa do amor daqueles irmãos por nós, com quem nós estamos tendo ainda comunhão constante. Eles participam conosco dos nossos cultos, a Escola Bíblica Dominical, são muito ligados a nós pela comunhão com o Senhor, né? Glória a Jesus. A obra, quando ela é do Espírito Santo, não estamos falando de obra de homem, estamos falando de obra do Espírito Santo. A obra, quando é do Espírito Santo, ela prospera. E os irmãos vejam que nós temos em todo o mundo, e o pastor Gilson, ele é inclusive testemunha ocular disso, porque teve a oportunidade de estar presencialmente em diversos lugares do planeta, né? Onde o que as pessoas encontram, são servos de Deus, que buscaram ao Senhor, que viviam numa experiência de busca, de conhecer a obra. E quando nós nos encontramos ali, o Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito, há comunhão, há alegria. Isso aqui é um simples resultado desta experiência. É uma coisa singela, mas que tem um valor para nós muito grande, uma alegria. Os irmãos da Guiné-Bissau, né, e certamente alguns estão assistindo, e nós hoje estamos tendo a oportunidade de colocar aqui essas que transformadas em placas, né, são tecidos, como o pastor Gilson falou, colocar aqui para que todos possam ver aquilo que a experiência que nós estamos tendo de todas as partes do mundo, de irmãos que, ao encontrarem, ao conhecerem esta obra, o Espírito Santo tocou no seu coração e elas puderam testificar, podem testemunhar de que encontraram a obra do Espírito Santo do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é uma experiência maravilhosa. Muito bem. Nós estamos agora, deixa eu olhar aqui, estamos ao vivo, falando ao vivo, são 19 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho o pastor Gilson vai falar um pouco sobre o culto de logo mais, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar para os irmãos, e eu quero falar o seguinte. Nós tivemos uma situação, um esclarecimento nós estamos dando, estamos falando aqui ao vivo, Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo YouTube, canal do YouTube, as plataformas que nós temos, pelo aplicativo, você também nos assiste. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos transmitindo também através do site oficial da Igreja Cristã Maranata. Já temos uma quantidade de pessoas que já estão nos assistindo pelo site. Você sabia disso? Não sabia? A partir de hoje, se você quiser assistir ao culto, você pode entrar no site igrejacristamaranata.org.br e lá no site nós criamos uma plataforma para que você tenha também essa alternativa para participar dos cultos. Por que fizemos isso? E aqui eu quero trazer para os irmãos uma informação. Ontem nós tivemos um problema no nosso canal no YouTube. E que problema foi esse, pastor? O problema foi o seguinte, uma pessoa, e aí não vale a pena a gente nem dizer quem é, uma pessoa entrou lá no YouTube e fez uma série de notificações associadas aos direitos autorais de louvores que nós executamos nos cultos, naquele período pré-culto. E essa pessoa, de maneira, eu vou usar a palavra clara, que essa pessoa de maneira mentirosa, essa pessoa informou ali, ao fazer a notificação em relação a alguns louvores, de que essa pessoa, ela era a representante legal. Isso está documentado. Nós não estamos aqui criando uma informação, uma narrativa. Não, está documentado. Nós temos um documento do YouTube que nos foi enviado, que essa pessoa informou ser representante legal de alguns cantores ou autores dos louvores que nós tocávamos. E nós temos toda a documentação. Nós não executamos no YouTube ou na Rádio Manaim nada que nós não tenhamos a autorização para utilização desses louvores. O que aconteceu? Como essa pessoa foi insistente no YouTube, foi a estratégia que foi utilizada, como ela foi insistente, o YouTube derrubou o nosso canal, né? Ontem à noite, no finalzinho da tarde, isso aconteceu. E nós fomos rapidamente ao ar. A nossa preocupação era que você não ficasse sem o culto.
Essa foi a nossa preocupação. Naquele momento, nós não sabíamos ainda exatamente o que estava acontecendo e nós demos uma informação que, de fato, estávamos com um problema técnico, porque era o que nós conseguimos ver, enxergar naquele instante, a partir da nossa, dessa estrutura que nós temos de criação de conteúdo. Então, nós fomos ao ar, informamos aos irmãos que estávamos com problema técnico e íamos ver que medidas seriam tomadas para resolver esse problema técnico e atentos ao fato de que os irmãos não podiam ficar sem o culto, porque essa é a nossa preocupação, porque há idosos, há pessoas com comorbidades, há servos de Deus fiéis ao Senhor que não podem ficar sem o culto. Então, nós não podíamos deixar você sem o culto, uma vez que o nosso canal estava fora do ar, nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Então, nós utilizamos o canal da Rádio Manaim. A Rádio Manaim cedeu o seu canal para que ali fosse publicado o culto de ontem e você está nos assistindo agora também, para quem está nos assistindo pelo YouTube, através desse canal alternativo. Tá certo? Então, por isso que nós informamos aquilo que nós tínhamos a informação na hora. Então, colocamos no ar o culto. Você sabe quantas pessoas, quantas conexões haviam ao canal? Eu digo conexões porque há muitos que assistem com a família em casa. Então, tem uma conexão ali, mas há várias pessoas que estão assistindo. 30 mil pessoas assistiram ao culto ontem, ao vivo, né? 30 mil conexões. 30 mil conexões. Obrigado. 30 mil conexões ali ao vivo, quer dizer, há um número até maior do que esse, muito provavelmente. Essas pessoas não podiam ficar sem o culto. Então, nós utilizamos o canal adicional, essa é a nossa preocupação. A obra do Senhor é assim. A preocupação é que o servo, a serva, você, viva a sua experiência de culto mesmo considerando a pandemia. Mas como tem pessoas que não estão preocupadas com isso, né, que não estão nem aí para você, então essas pessoas criam essa situação. O YouTube tirou o canal do ar. Agora você quer saber de uma coisa? Já voltou. O nosso canal oficial já está no ar. Nós só não estamos usando ele hoje porque há uma preparação que precisa ser feita para que a transmissão seja feita. Então você está assistindo pelo canal alternativo, pelo canal da Rádio Manaim, pelo canal da Rádio Manaim, tá certo? Então eu estou aqui apenas esclarecendo os irmãos. Você tem o esclarecimento, você tem informação, não vamos deixar você sem culto. Você vai ter culto, tá? Nosso trabalho aqui e o Senhor tem nos abençoado muito nisso. Olha só, o próprio YouTube levantou de novo o nosso canal e nos enviou uma notificação, uma documentação comprovando de que foi avaliada a situação e foi verificado que não havia o direito de se fazer aquilo por parte da pessoa que fez. Tá certo? A pessoa não tinha documentação, a argumentação foi meramente da cabeça da pessoa, bom, enfim. O que a Bíblia diz, combati o bom combate, né? É uma luta que nós vivemos todo dia, é Faraó tentando impedir o povo de seguir, mas a ordem do Senhor é deixa o meu povo ir. Amém? Esclarecido isso, agora nós vamos pedir que o pastor Gilson nos fale um pouquinho sobre o culto daqui a pouco. Hoje é um culto de quarta-feira, no meio da semana. Pastor Gilson, como é que vai ser, como é que nós vamos viver essa condução do culto daqui a pouquinho? Amém. Será uma bênção, né? Um culto que o Senhor tem já mostrado, preparado para nós hoje e que a palavra que nós iremos transmitir será exatamente uma palavra de estímulo para a igreja com relação àquilo que o Espírito Santo tem operado e continua operando na vida da igreja desde o início, desde o princípio, ali no tempo dos Atos dos Apóstolos, né? Que na verdade os Atos dos Apóstolos eram atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E a maneira como o culto era realizado ali. Nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e vamos nos deter ali em alguns aspectos relacionados àquilo que Deus opera no culto e opera de forma maravilhosa, tanto para os irmãos quanto para os visitantes, e a maneira como os nossos cultos eles têm um caráter profético, porque o que acontece nos nossos cultos é exatamente a profecia se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus, a maneira como o Senhor Jesus está presente nos nossos cultos através do seu Espírito Santo, e isso é o que nós iremos discorrer
aqui na mensagem hoje, que o Senhor já tem revelado, tem mostrado, né, para nós transmitirmos, e haverá realmente algo extraordinário que Deus tem prometido operar nos lares, nas vidas de todos aqueles que participarem deste culto, que ouvirem esta mensagem. O Espírito Santo já deu a revelação de que haverá uma operação gloriosa do Espírito Santo durante todo o período do culto, que nós iremos apresentar daqui a pouco para os nossos irmãos e para todos que estiverem participando conosco deste culto de hoje à noite. Glória a Jesus. Olha, eu não vou perder, eu tenho certeza que você também não vai perder, você que está em casa. Eu quero falar o seguinte. Primeiro, eu recebi uma informação aqui de que nós tivemos só, pastor Gilson, de acessos ao culto de ontem. Quer dizer, tem pessoas que às vezes assistem depois ou voltam, assistem de novo, enfim. Mas só de acessos até agora, 85 mil visualizações do culto de ontem. Você não ia poder ficar sem esse culto, não é verdade? Mas agora eu quero falar uma coisa para você. A gente recebe muitas visitas aqui na rádio. Tem muita gente que vem aqui nos visitar. Naturalmente que agora, durante a pandemia, essas visitas estão suspensas por motivos óbvios, né? Nós temos uma equipe trabalhando aqui que precisa se resguardar e tudo mais. A equipe está aqui trabalhando, estão de máscara e tal. Eu, pastor Gil, estamos aqui apresentando esse momento. Naturalmente a gente não está, mas temos uma equipe trabalhando. E as pessoas vêm e a pergunta é o seguinte: mas como é que é o estúdio da rádio? O estúdio da rádio é fácil porque você vê até direto pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, está sempre o estúdio aparecendo. Mas como é que é o estúdio de TV? Então vou mostrar para vocês agora como é que é o estúdio de TV. Os cinegrafistas já estão aqui apontando as câmeras e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês dos bastidores. Aí, os bastidores. Normalmente o estúdio de televisão não é um negócio muito bonito, não. É bonito só naquela parte, ali, a gente está naquele cantinho aqui do estúdio, né, numa parte lateral do estúdio, onde a gente montou um cenário rápido aqui para fazer essa transmissão. Mas agora a câmera está virando e você já está começando a ver um pedacinho do púlpito, tá certo? O púlpito está aparecendo aí, e ali o arranjo do púlpito, né, que está aparecendo, e começa a aparecer ali o cenário, aí, o cenário da EBD, o cenário dos cultos, o cenário, que é aquele cenário montado ali atrás. Eu vou contar um segredo para vocês. Por trás desse cenário, porque esse cenário é todo montado, é toda uma estrutura montada que a gente faz, e a gente precisa ter essa mobilidade, porque são várias gravações diferentes. Inclusive ali em cima você está vendo os microfones de reserva, a parte de iluminação. Nós temos aqui um grid de luz, um grid de iluminação totalmente profissional. Olha lá, agora você está vendo, está acompanhando, está vendo? Cada spot de iluminação desse aí tem uma função na iluminação, seja do cenário, seja da pessoa que está no ar. Ali atrás você está vendo aquele monitor ali, preto que está aparecendo ali em cima da Irmã de Libras ali, ó, tá vendo? A Irmã de Libras, inclusive, está ao vivo. Daqui a pouco ela dá um sorriso ali, porque ela está ao vivo, ela está vindo, olha lá, sorriu, tá vendo? Tudo aqui está sendo feito ao vivo, tá bom? Então, aquele monitor ali, ali tem um cronômetro, ali tem a hora. Olha só, a imagem do nosso suíte. O suíte é uma sala que fica do lado de fora aqui do estúdio, onde fica a equipe que está tomando todas as decisões. A câmera 1 é câmera 2, câmera 3, né? O áudio sai do meu microfone, sai do microfone do pastor Gilson, né? Ali a estrutura de engenharia de TV que está do seu lado direito ali, onde tem todo o equipamento de processamento da imagem de TV, eles têm todas as câmeras ali na frente. Então, tudo isso integrado aqui, né, para que você tenha na sua casa, no seu lugar de trabalho, onde você está, você tenha o resultado que é a bênção do Senhor. Aquilo que nós vivemos aqui não é para promover ninguém, não é para fazer qualquer tipo de política, seja ela de comunicação, não é isso. Nós estamos aqui para que você tenha a oportunidade de participar de um culto, de viver uma experiência com o Senhor. Esse é o nosso dia a dia. Eu vou até aproveitar que a gente tem mais um minutinho aqui e perguntar ao pastor Gilson, porque a gente está aqui, a equipe trabalhando, tal, o pessoal técnico, mas o pastor Gilson como pastor, como aquele que vem aqui, que prega, que traz o conteúdo, que faz a escola bíblica dominical, e que nunca viveu isso antes, né, pastor Gilson? Quer dizer,
desde o início da experiência que temos com a transmissão via satélite, que você está sempre, se tornou praticamente um profissional de TV conosco aqui. Mas a visão do pastor que vem e que vive essa experiência, o que é que você pode trazer para nós como testemunho? Eu diria que, na verdade, para começar, eu tive o privilégio, né, de estar aqui com o trabalho do satélite desde 2009, né? Então já tem um bom período em que eu aprendi muita coisa e isso até aperfeiçoou muito o meu ministério, né, como pastor. Isso aperfeiçoou muito o meu ministério e eu vejo aqui que realmente é um milagre isso aqui, o que acontece aqui, a maneira como as coisas são feitas, a técnica usada, a maneira como Deus abençoa e o mais importante é a forma como o Espírito Santo opera através daquilo que sai desse lugar. Há um compromisso do Espírito Santo conosco aqui, porque eu vejo como pastor, às vezes, em determinados momentos em que uma mensagem aqui, que às vezes é gravada e é transmitida, na hora da transmissão o Espírito Santo opera como se fosse ao vivo. Então, realmente é uma experiência maravilhosa. Isso é maravilhoso. Olha só, o nosso tempo aqui, a gente tem que terminar, porque nós temos esse estúdio, que ele é maravilhoso, mas por enquanto, pelo menos, é o estúdio que nós temos. Daqui a pouquinho o pastor Gilson entra ao vivo com o culto e nós vamos participar desse culto, receber a bênção do Senhor, tá certo? Por isso a gente vai precisar encerrar essa conversa, esse bate-papo agora. Bom seria que ficássemos aqui, né? Mais tempo. Realmente. Armássemos uma tenda, mas é com alegria que nós contamos com a sua audiência e uma coisa que a gente sempre conversa, o pastor Gilson e eu, pelo menos a gente sempre fala aqui, não apenas assista a um vídeo, mas participe de um culto. Porque o Espírito Santo de Deus, que nos deu esse recurso, e nos deu esse recurso antes desse momento pelo qual o mundo inteiro está passando, isso para nós é mais um sinal da direção do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que orientou que assim fosse feito, é o que vai abençoar você onde você está. Amém? É esse Espírito Santo, é a operação do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é viver a experiência da Trindade, é participar de um culto. Então a gente vai agora encerrar esse nosso bate-papo, vamos continuar tocando louvores. Você que já está no canal já pode ficar conectado, daqui a pouquinho a gente volta já com o culto, mas nesse mesmo link você pode ficar conosco e participar daqui a pouquinho do culto. Pastor Gilson, até daqui a pouco, a paz do Senhor. Até daqui a pouco, a paz do Senhor, pastor José. Paz do Senhor a você, Deus abençoe, daqui a pouquinho a gente começa o culto.